Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Eu sou a professora Amanda Gonçalves de Biologia e o tema da nossa aula é Reino Protoctista. Vamos ao objetivo da aula: conhecer a história natural do reino protoctista, perceber as importâncias ecológicas, médicas e econômica. Então, com certeza vocês já devem saber que para a gente classificar os reinos são utilizados alguns critérios, principalmente em relação ao modo de alimentação, aos tipos celulares. Então, os seres desse reino são eucariontes. Eles possuem núcleo, diferentemente dos seres procariontes que não possuem núcleo. Os seres unicelulares e pluricelulares são aqueles que possuem uma célula ou várias células. Também nesse reino nós encontramos seres heterotróficos, que a matéria orgânica é absorvida do ambiente externo, como por exemplo o paramécium, que é um ciliado, e os autotróficos, que são aqueles seres que fazem a fotossíntese, como por exemplo as algas unicelulares. Você já ouviu falar sobre a toxina diarreica? Se não ouviu falar, vamos ver. Essas microalgas do gênero Dinophysis, elas produzem uma certa toxina quando ocorre uma maior incidência solar, uma pouca agitação marinha e uma baixa salinidade de água do mar. Isso contribui para que essa toxina produzida por essas algas, então, sejam absorvidas por organismos filtradores, como por exemplo as ostras e os mexilhões. E isso impacta, por exemplo, no desenvolvimento da agricultura e pesca, isso está muito relacionado. Vejam então essa notícia, onde a toxina diarreica foi encontrada nos cultivos de ostras e mexilhões lá em Florianópolis. Então, por conta disso, teve que ser proibida a retirada desses organismos como vieiras, ostras, mexilhões, berbigões e seus produtos, inclusive ali nos costões e beira da praia, por conta do acúmulo dessa toxina ocasionada por essas algas. Então vamos de perguntinha. Quanto à nutrição, as algas protistas e os protozoários se alimentam respectivamente por: letra A, fotossíntese e absorção, B, ambos fotossíntese, C, quimiossíntese e fermentação, ou D, fotossíntese e quimiossíntese. Vamos lá? Então, como foram? Na pergunta número 1, então vocês precisam responder como que é a nutrição dos protozoários e das algas. Então, a letra A, fotossíntese e absorção, B, ambos fotossíntese, C, quimiossíntese e fermentação,
Ou D, fotossíntese e quimiossíntese? E a resposta, então, é a letra A. Então, fotossíntese são o processo que as algas fazem para a obtenção de alimento e os protozoários a absorção, ok? Porque eles são heterotróficos. Classificando os protoctistas. Então, esse reino, o reino protoctista ou reino protista, ele vem sofrendo ao longo do tempo uma série de mudanças em relação à sua classificação. Então, tradicionalmente, alguns livros ainda trazem a classificação desse grupo de acordo com o seu modo de locomoção. Então, por exemplo, através dos cílios, que nós chamamos de ciliados, através dos flagelos, como vocês podem ver nessa imagem, os flagelados, através dos pseudópodes, que é a locomoção das amebas. Porém, já existem estudos, por conta do avanço da biologia molecular, justamente o fato da mudança desse grupo, porque ele é considerado um grupo polifilético. Os seres que estão nesse grupo, eles não possuem um ancestral comum, eles estão nesse grupo justamente por conta de serem os primeiros eucariontes, certo? Então, nessa imagem aqui, nós temos uma classificação mais recente, proposta em 2008, onde mostra então todos os seres vivos. Como vocês podem ver, as algas verdes, elas fazem parte aqui junto com as algas vermelhas do reino das plantas. E nessa classificação não é nem chamado de reino Plantae, sim Arqueplastida, certo? Por exemplo, as algas pardas que nós vamos ver nessa aula estão em outro grupo, certo? Então nós temos as euglenófitas. Então aqui é uma característica, é uma classificação onde são utilizados outros critérios, outras características e alguns livros já vêm abordando essa nova classificação. A classificação das algas, então, proposta em 1979, divide então as algas protistas em as unicelulares e as pluricelulares, que nós chamamos de talófitas. Elas não possuem um tecido diferenciado, elas possuem um tecido único, por isso elas não estão presentes no reino Plantae nessa classificação. Então nós temos as clorófitas, que são as algas verdes, as feófitas, que são as algas pardas, e as rodófitas, que são as algas vermelhas. As unicelulares, então, nós temos as algas douradas e diatomáceas, dinoflagelados e as euglenas. Características das algas. Então, como a gente viu lá no início, elas são eucariontes, possuem um núcleo individualizado, possuem um envoltório nuclear. Elas podem ser autotróficas, que é o processo de realização de fotossíntese, ou mixotróficas. O que é isso? São algas que conseguem fazer tanto o processo de absorção do alimento, da matéria orgânica, ou fazem a fotossíntese. Com relação à reprodução, elas têm dois processos, a assexuada e sexuada. A assexuada pode acontecer pela divisão binária. Nessa imagem nós temos então uma alga se dividindo, originando seres então exatamente idênticos à original. E a fragmentação acontece com as algas filamentosas. Então, esse pedacinho aqui acaba se desprendendo da alga e a partir dele então é formado um novo filamento, também é um processo onde não tem recombinação gênica. Exemplos das algas. Então aqui essas três primeiras são as algas unicelulares, as euglenófitas, as crisófitas, as diatomáceas e os dinoflagelados. Já nessa parte de baixo temos as clorófitas, as algas verdes, as feófitas, algas pardas e as rodófitas, as algas vermelhas. As algas elas são extremamente importantes para o planeta porque elas geram em torno de 55% de oxigênio na atmosfera, certo? Então elas têm uma importância muito na natureza, uma importância ecológica. Com relação agora à reprodução sexuada, então como acontece? Então nós temos um organismo adulto, que nós chamamos de esporófito, 2N, por conta da meiose espórica, ela libera esporos. Esses esporos, por conta de sucessivas mitoses, então elas acabam se dividindo, gerando um gametófito, certo? Que é um organismo jovem, nós chamamos. Esse organismo, ele libera gametas. E esses gametas, quando são lançados na água, eles se encontram, ocorre o processo de fecundação, quando os dois núcleos, acabam se fundindo, então gera um zigoto 2N, certo? E a partir disso,
sofre então um processo de mitose, divisão celular, ok? E forma então um esporófito novamente. Então esse é o ciclo de reprodução da sexuada. Na outra imagem também é um processo de reprodução que acontece com algumas algas filamentosas, onde os núcleos ali, né, acontece então uma fusão entre um núcleo e outro. Esse núcleo se desprende, né, formando um zigoto e daí forma então uma nova alga. Então vamos de quiz. A perguntinha número 2 então diz: o reino protista engloba uma diversidade de seres vivos que não apresentam ancestralidade em comum, polifiléticos. Os organismos presentes neste reino são eucariontes, uni- ou pluricelulares e podem ou não realizar fotossíntese. Os principais grupos presentes neste reino são: letra A, bactérias e protozoários, B, protozoários e fungos, letra C, algas e bactérias ou D, protozoários e algas. Então vamos lá? Conseguiram responder? Na questão número 2 foi falado sobre essa ancestralidade desse reino, justamente por eles serem polifiléticos. Então, os principais grupos presentes neste reino são: letra A, bactérias e protozoários, B, protozoários e fungos, C, algas e bactérias ou D, protozoários e algas. E a resposta então é a letra D. A importância então desse reino, né? Quais são as importâncias que eles possuem? Decomposição de matéria orgânica morta. Então, eles também favorecem a reciclagem desses nutrientes para a natureza. São utilizados em processos industriais como eletrônicos, culinária, espessantes, fixadores e antiumectantes. Então, todos esses processos, né, são utilizados de alguma forma as algas, por exemplo, né, nos espessantes para a produção de sorvete. Num prato japonês muito típico, né, o sushi, então uma alga, né, que é o nori, é utilizado também para fazer esse prato, né? Então essa alga ela é compactada, né, formada folhas, né, no formato quadradinho ali, e é utilizado para fazer esse prato. Também são utilizados na questão de fertilizantes, tá? Ou na questão de cosméticos, shampoos, né, cremes. Então, essa questão cosmética também a gente tem as algas ali. As diatomáceas, que elas também fazem parte desse grupo das algas, né, elas correspondem a um número elevado do fitoplâncton. Então, é muito importante, né, essas algas, porque elas são fonte de alimento para a maioria dos animais do oceano,
certo? Então a gente chama de fonte primária, né? Está ali na pirâmide alimentar relacionado, né, com a alimentação de todos os seres ali. A parede celular dela é de sílica, então é uma estrutura, como vocês podem ver nessa imagem, que nós chamamos de diatomito, né, que são resquícios dessas diatomáceas que viveram lá no passado, no período Cretáceo, né, então elas acabaram morrendo e a gente foi formado, né, a terra de diatomáceas ou diatomito. Como vocês podem ver, né, esse monumento aqui, o aqueduto da Roma, foi feito a partir da terra de diatomáceas, resquícios dessas algas que viveram lá no período Cretáceo. Olha que interessante. São utilizadas na farmácia, na agricultura, né, para adubo. Então vejam a relevância dessas algas. A classificação agora dos protozoários. Então nós estávamos falando das algas com relação à classificação dos protozoários. Então eles são divididos nesses grupos aqui. Então nós temos, por exemplo, né, os amebozoários, onde foram incluídos os mixomicetos, né, e estão presentes também as amebas. Nós temos aqui um importante, bem interessante, que são os ciliados, do gênero Paramécio. Esse organismo aqui, que é nessa imagem, eles são utilizados como bioindicadores de água. Então o que acontece? No Brasil e no mundo, né, é uma forma então de fazer um mapeamento ambiental das águas que existem no país. Então a presença ou a ausência desse organismo vai favorecer então a qualidade, né, a análise da qualidade de água. Então, por conta se a gente tem bastante paramécio, então significa que existe matéria orgânica, né? Então a água ela vai estar um pouco melhor em relação quando não tem a presença desses paramécios, certo? A morfologia dos protozoários. Eles são heterotróficos, não conseguem produzir o seu próprio alimento, certo? Precisam absorver a matéria orgânica presente na água. São eucariontes, porque eles possuem núcleo, né? Então eles têm um envoltório nuclear. E com relação à morfologia, então, um fato interessante é o item 6. Nessa imagem aqui, ó, o vacúolo contrátil. Ele está relacionado com a osmose, né, com a osmorregulação, então a entrada e saída de água, certo? Eles possuem já um vacúolo digestivo, um micronúcleo e um macronúcleo, como vocês podem ver aqui na imagem 1, tá? Na imagem 7, o macronúcleo, ok? Alguns exemplos então de protozoários, eles são aquáticos de vida livre, alguns são parasitas, certo? Então eles podem causar doenças. A reprodução que eles fazem é assexuada ou sexuada, então a divisão binária ou através da recombinação gênica. Então vamos de quiz. Quanto ao critério de classificação, os protozoários já foram organizados devido à forma de? Letra A, nutrição, B, reprodução, letra C, locomoção ou D, administração. Vamos lá?
E aí, como vocês foram? No quiz 3, então, foi perguntado quanto ao critério de classificação aonde eles eram organizados. Então, a letra A, nutrição, a B, reprodução, C, locomoção ou D, administração. E a resposta correta é locomoção. Então, nessa imagem, vocês podem ver um paramécium, né, onde os cílios são utilizados para a locomoção. Quiz, então, número 4. Os protozoários são organismos que, em sua maioria, habitam no ambiente aquático. Entretanto, não apresentam parede celular. Eles apresentam como mecanismo para eliminar o excesso de água absorvido em ambiente dulcícola, né, em água doce, uma estrutura que permite a osmorregulação. Essa estrutura é conhecida como letra A, vacúolos contráteis, B, pseudópodes, C, flagelos ou D, cílios. Vamos lá? Então vamos lá, na questão número 4 foi falado com relação à osmorregulação. Qual é a estrutura conhecida dentro desses seres? Então letra A, vacúolos contráteis, B, pseudópodes, C, flagelos ou D, cílios. E a resposta correta são os vacúolos contráteis. E vocês devem estar se perguntando, né? E eu com isso? Por que é necessário então nós estudarmos esse reino protoctista? Porque os micro-organismos, né, eles acabam influenciando as características dos produtos alimentícios ou cosméticos. Então é interessante a gente perceber que esses seres, né, que não são visíveis a olho nu, eles estão presentes em diversos, né, alimentos, produtos que a gente consome. A maior parte do oxigênio produzido vem do fitoplâncton e das algas pluricelulares. Então muitas pessoas acreditam, né, que as árvores são responsáveis, né, também tem a sua importância, mas as algas elas representam na sua totalidade, né, em relação à produção de oxigênio. E alguns seres são utilizados como bioindicadores, como por exemplo o paramécio, né? Ao invés de fazer então essa análise, né, em laboratórios e tal, é possível utilizar, por exemplo, um protozoário para indicar se aquela água está, né, ok, né, se ela tem uma matéria orgânica, se os seres vivos ali estão vivendo ou se é uma água contaminada. Então, o que nós vimos nessa aula de hoje? Os primeiros organismos eucariontes que fazem parte desse reino, grande diversidade, seres autótrofos e heterotrófos, tipos de reprodução, a assexuada e sexuada, e a imensa importância econômica. Espero que vocês tenham gostado e até lá!